Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Hoje vamos falar sobre a nossa querida Araraquara e como podemos, como moradores, adotar um olhar de turista para valorizar ainda mais a nossa cidade, a sua história, os seus locais. Este podcast é promovido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, em conformidade com a Resolução 547 de 2024, que criou o Fórum Municipal Histórico e Cultural de Araraquara. Eu sou o Chico de Assis e conduzirá este podcast junto comigo a jornalista Ana Paula Morato. Olá, Ana Paula. Olá, Chico. Olá, todo mundo. Nós estamos aqui com um grupo da Uniara que estuda turismo, né? Nós estamos com a professora Nádia Pisolito, que é coordenadora do curso técnico em Guia de Turismo e coordenadora também do Núcleo de Atividades Turísticas da Universidade. E os seus estagiários, que estão aqui ao meu lado, o Marcelo, de Paula Costa, temos a Giovana Ribeiro Araújo e a Júlia Vieira Soler. Eles vão ajudar a gente a descobrir um pouquinho mais desses tesouros que a cidade esconde, né? Que a cidade guarda. Algo assim como cada cantinho tem uma história e as pessoas também têm uma história ligada a cada um desses lugares, né? Marca a vida de cada uma das pessoas. Você já parou para pensar como enxerga ou como enxergamos a nossa cidade, os lugares que fazem parte do nosso dia a dia? Muitas vezes nós passamos por lugares que guardam histórias incríveis e não sabemos, não nos damos conta disso. Será que não é hora de olhar a nossa cidade, Nádia, para quem eu faço a primeira pergunta, com mais curiosidade e também encantamento, procurar se interessar em saber o que aconteceu aqui, que história foi vivida aqui? Sim, sem dúvida. Primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão valioso e riquíssimo da gente desenvolver. Brinco que sou suspeita, porque a gente tem que realmente valorizar o que tem na cidade. É muito comum a gente, enquanto morador, né, passar pelos atrativos. Quando eu falo atrativo, é uma praça, é uma arborização diferente, diferenciada, um museu, um prédio histórico, e tudo isso a gente vai tratando como algo habitual, porque a nossa passagem para chegar no trabalho, para chegar na escola, para ir para um supermercado, fazer compras, farmácia, enfim, é a nossa rotina. E isso é muito comum para o cidadão. Quando a gente começa a olhar sobre o olhar do turista, é muito importante. É difícil a gente parar para reconhecer uma beleza natural, por exemplo, ou uma beleza arquitetônica. Mas isso reflete no algo diferente. Gostei muito dessa introdução que vocês trouxeram de cada um tesouro, né? A gente a desbravar um cantinho que a gente tem em cada história e inserir a comunidade nesse meio, porque daí a gente consegue reconhecer, poxa, a gente teve vivência ali naquele espaço. Quando a gente vai para um olhar de turista, numa cidade turística, por exemplo, a gente passa a identificar, olha, aquela construção, e aí automaticamente, hoje na época no período das redes sociais, já vai, pega o celular, vai fazer selfie, porque olha aqui atrás o que a gente tem. E que história tem lá dentro, né? O que foi vivido lá. Exato, né? e conhece aquilo, e quer desbravar, e aqui na cidade, não tem graça, né? Eu passo por ali todo dia, ali faz parte do meu cenário constante, então às vezes a gente não traz essa valorização. E isso é muito importante, porque quando a gente está em Araraquara, fala, poxa, mas aquela praça tem aquele nome, por que será? E quanta história tem ali, quanta curiosidade que a gente acaba conhecendo e vendo, poxa, mas que interessante, conhecendo as próprias famílias ou as pessoas que tiveram vivência com aquele espaço. Então, quando a gente olha com esse olhar do turista, a gente consegue notar uma árvore diferenciada, uma arquitetura, fala, poxa, nunca prestei atenção nisso. Aqui em Araraquara, por exemplo, os turistas internacionais, eles ficam muito admirados com as pegadas dos dinossauros.
E a comunidade, assim, muita gente pergunta, mas aqui tem pegada de dinossauro? Mas é verdade isso? É verdade. Mas vocês não inventaram nada? Não, a gente não inventa nada, né? O atrativo turístico está ali. E aí a gente vê o quanto que um turista estrangeiro, por exemplo, coloca a mão ali ao lado da pegada, faz a comparação do tamanho da mão com o tamanho da pegada e fala, poxa, uau, mas aqui o dinossauro. E a gente começa a conversar sobre esse assunto e desenrolar. Esse é um dos exemplos que a gente tem, como é importante você falar, poxa, eu estou aqui na minha cidade, né? As pessoas costumam reconhecer turismo é onde tem praia. Não, o turismo é onde tem muitos atrativos. Não tem história. Exato, história, cultura, gastronomia, religião, tudo ali está envolvido e pronto para ser desbravado. E por coincidência, né, Ana, nós estamos trabalhando isso aqui na programação da TV Câmara, há um conteúdo... Não foi combinado. Não foi combinado. Para você em casa. Não foi combinado, a gente... Né? Não sabia. Está nas nossas redes sociais esse conteúdo, fale sobre ele um pouco. A gente fez um especial, vocês também podem ver, podem acompanhar na TV Câmara, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Toda semana sai no site também, quando tem um lançamento novo, que são programas curtinhos falando exatamente disso, de locais que pelos quais a gente passa, tem ali um monumento, tem uma pintura, tem alguma coisa que a gente já se acostumou a ver e não vê mais, né? Então a gente foi perguntar para as pessoas na rua o que era, e levou algumas pessoas que têm uma ligação com aquele local para falar um pouquinho do que aquilo representa na vida delas. Eu, particularmente, acho que está muito legal. E nós descobrimos personagens incríveis e histórias fantásticas das pessoas ligadas a esse lugar. Mas não vamos dar spoiler. Sem spoiler? Não, sem spoiler. Já ia fazer isso. Sem spoiler. Agora, eu quero aproveitar, já que nós apresentamos só os nomes dos nossos convidados. Então, a gente quer saber de vocês, quem são vocês e qual a relação de vocês com o turismo. Quem é de Araraquara consegue ter esse olhar de turista e quem não é de Araraquara, como é que vocês estão vendo a cidade? Quem quer começar? Marcelo começa. Vamos lá, Marcelo. Diga pra gente. Olá. Eu sou estrangeiro. Eu vim para cá, né? Para a faculdade, para estudar, para ver meus amigos. Sou de Ribeirão Bonito. E eu vim para cá sabendo que eu ia encontrar esse mundo diferente, porque na minha cidade era só o meu mundo fechado. E aqui eu me encontrei. Aqui eu estudo, vejo minhas amigas, a gente sai. E é uma cidade que tem muita diversidade e é isso que eu queria encontrar aqui. Giovana? Eu sou daqui de Araraquara mesmo, então, tipo assim, depois que eu comecei a estagiar no núcleo, eu comecei a ver Araraquara de um jeito diferente. Então, a gente conhece as histórias dos lugares, todo lugar que a gente passa, pelo city tour que a gente faz no ônibus. Então, a gente aprende mais e sabe um pouquinho mais de cada canto de Araraquara. Então, tipo assim, é bem divertido, assim, conhecer mais sobre a cultura, né? Júlia? Eu sou a Júlia e eu também sou aqui de Araraquara e eu era muito fechada em casa e então eu mal conheço Araraquara. Aí depois que eu comecei a fazer mesmo o estágio, já faz mais de um ano que eu estou no estágio e desde então eu conheço Araraquara de um jeito muito diferente. Depois City Tour, as minhas pesquisas, porque eu cuido do NAT, do perfil do NAT no Instagram, então eu faço muita pesquisa, principalmente agora que eu vou fazer um mês de Araraquara. Conheci muita coisa que eu nunca tinha visto. E aí é isso. Eu quero aproveitar para vocês expliquem um pouquinho o que faz o núcleo, porque, né, as pessoas não todo mundo conhece. Joia, até aproveitando, quando a Júlia mencionou o perfil do NAT, é o perfil no Instagram, né, na rede social, do Núcleo de Atividades Turísticas da Uniara. Então, ele começou por um projeto de extensão do curso de graduação em turismo da Uniara. E aí, com o encerramento das atividades do curso de graduação, ele permaneceu integrando o Departamento de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Araraquara. O Núcleo de Atividades Turísticas, quando ele foi criado, ele mantém esse intuito até hoje, é realmente apresentar e realizar pesquisas com relação ao turismo, tanto na cidade quanto na micro e na macro-região aqui de Araraquara. Então, a gente realiza pesquisas,
pesquisas de demanda, pesquisas relacionadas à infraestrutura turística. Quando a gente fala isso, relaciona-se à questão de meios de hospedagem, alimentação, entretenimento, agenciamento, questão de transportes relacionados ao setor, tanto da região, para verificar realmente essa questão da movimentação turística, analisando o perfil de demanda. Então, quem é esse turista que vem para a cidade, qual que é a motivação, o que ele busca em Araraquara. Então, a gente identifica também, consequentemente com isso, a relação, qual o turismo que tem aqui? É um turismo de lazer, é um turismo de negócios, é um turismo de aventura, é um turismo gastronômico. Então, por meio dessas pesquisas, a gente consegue identificar. Também realizamos as pesquisas internas relacionadas à instituição e o nosso, o queridinho que a gente costuma falar, que é o que eles assim mencionaram, é o City Tour. O City Tour é um projeto Veja Araraquara, que ele foi desenvolvido também desde 2000, aqui pela própria Universidade de Araraquara. E a ideia é apresentar os atrativos naturais, os históricos culturais, para moradores, visitantes, turistas nacionais e internacionais aqui para a cidade. A gente tem esse roteiro hoje a gente tem em português, em inglês e espanhol, tá? Atendendo aí a demanda específica, porque a gente foi adaptando com o passar do tempo. Então, a gente fazia o roteiro convencional com as escolas e com os interessados, e hoje a gente, por exemplo, tem um grupo internacional que veio aqui. Olha, eu não tenho muito tempo, mas eu quero conhecer a área X de Araraquara. Então, a gente faz o roteiro específico para esse grupo neste setor, atendendo tanto de ônibus quanto a pé, e às vezes, dependendo do grupo e da necessidade de um palestrante mais assim, para conhecer rapidamente a cidade, inclusive de carro a gente faz. Nádia, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre turismo de negócio, só para fazer um recorte na conversa. A gente poderia considerar que depois da vinda da Embraer, o turismo de negócios alavancou, cresceu na cidade? Não consigo posicionar isso por meio da Embraer ou com pesquisa, porque a gente sempre teve muito forte a questão de turismo de negócio pelas universidades. Então, a gente já foi um campo muito forte, sempre em turismo de negócios, ou a gente pode até falar também turismo de eventos relacionado a isso, jogando para esse lado das universidades, já que a gente tem aqui as universidades públicas, e as privadas. Então, com isso, por meio dessas faculdades, dos encontros, dos eventos de que eles promovem, a gente sempre movimentou. A questão industrial aqui é fortíssima, sempre foi também com as empresas que a gente... que a gente tem na cidade. Hoje eu não tenho um dado preciso relacionado a isso, mas em pesquisas anteriores que a gente fazia, a gente via a ocupação hoteleira bem diferenciada de segunda a sexta-feira. Sim. Por isso que a gente tem esses dados. Por isso da pergunta. Uma ocupação, era na época que a gente pesquisou quase 100% nesse meio. Hoje, esses dados não são atuais, mas com a vinda da Embraer, realmente movimentou muito mais. Mas não sei se poderia posicionar dessa maneira o quanto que ela ampliou nesse sentido. Eu lembro de um episódio da organização de uma Olimpíada da PAI, que traria, enfim, pessoas do país inteiro, e participando da organização até eu perguntei, onde vocês esperam hospedar essas pessoas? Nos hotéis da cidade, mas não tem vaga. Na época, na ocasião, quando existiam esses dados, cerca de 1.000 vagas de hotel da cidade estavam todas ocupadas durante a semana. Todas ocupadas, inclusive nessa época das Olimpíadas, nós realizamos o City Tour, a gente realizava os roteiros, a gente realizou também outras propostas de entretenimento para eles, e foi assim, uma movimentação na cidade, e ocupação hoteleira total. E eles tiveram que se virar com hospedagem, tiveram que arrumar outro tipo de hospedagem. Um dia a gente então precisa fazer um podcast só sobre o turismo na cidade. Mas vamos voltar para o nosso olhar. Descobrir o nosso olhar para a cidade. Tem muita coisa realmente para ser explorada, Uma coisa que eu sei que a Giovana está sabendo muito bem, é sobre os museus, Os museus, o patrimônio histórico, é uma parte importante desse olhar diferente que a gente pode ter. Sim, é a parte da cultura da cidade, Então, a gente vê com outros olhos. Aqui em Araraquara nós temos 5 museus, para quem não sabe, a gente tem 5 museus aqui em Araraquara, que contam um pouquinho da história de Araraquara, como que foi lá nos tempos lá atrás. E aí a gente tem o Museu Histórico Pedagógico da Voluntários da Pátria, que é ali na Praça de Toledo, que lá eles tem um pouquinho da história de Araraquara. E, para quem não sabe, esse museu, antigamente, era uma prisão
já foi uma prisão e também já foi o cemitério, né? Que aí agora eles mudaram o cemitério São Bento mais para trás, né? Então, tipo assim, é bem legal se a pessoa tiver a oportunidade de ir lá conhecer, vai lá conhecer. Inclusive, desculpa até interromper, mas eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que no museu, como você ressaltou, como você comentou, as grades, né, que hoje a gente tem nesse Museu do Histórico Pedagógico Voluntários da Pátria, elas são da época que era a cadeia. Então, é riqueza única, né? Única, verdade. E aí a gente também tem o Museu Ferroviário Francisco Aurélio Araújo, né? Ele preserva a memória da ferrovia. Então, lá eles falam um pouquinho sobre como era a ferrovia, como funcionavam a ferrovia antigamente. Também eles têm uma feira lá de final de semana. Então, se o pessoal quiser ir lá, também dá para ir. Aí a gente também tem o Museu da Imagem e do Som, Maestro José Tascari, que é dedicado à música audiovisual. Então, tipo assim, é mais dedicado a isso, à imagem e ao som, né, que destaca a produção da região. E aí a gente também tem o Museu Márcio, o Museu Araraquara, que é o Museu da Arqueologia e Paleontologia, que é, como a Nádia disse, que é onde tem as pegadas do dinossauro, que o pessoal fica encantado, fala, nossa, aqui tinha, né, dinossauro. Então, tipo, tem. E é muito legal de conhecer, né? E, por último, nós temos o Museu do Futebol e do Esporte, né, que ele destaca o esporte em momentos de personagens importantes no esporte de Araraquara, na Ferroviária, no Gigantão, né, esportes que foram realizados lá, muito importante, assim. Então, destaca bem essa parte. Eu penso que a próxima pergunta seja muito adequada para o Marcelo, que, fazendo uma provocação para você, imagine se esses locais estivessem em outra cidade, se nós teríamos a curiosidade, estando na sua cidade, eventualmente você não tem a curiosidade, acaba passando ali na frente todo dia e como disse a Ana no começo do podcast, você passa e não vê mais, né? Você se habitua, você se habitua àquilo. Será que nós valorizaríamos mais se esses espaços fossem em outras cidades? E valorizar esses patrimônios é garantir que as futuras gerações possam conhecer a rica história da nossa cidade, que é uma experiência que o próprio Marcelo vive aqui na cidade. Eu estou tendo agora, né, que eu venho para cá toda semana pro estágio, todo dia, né? Eu venho todo dia para cá, venho para a faculdade, procurar conhecimento, ver meus amigos e acabo tendo essa experiência aqui na cidade. Eu vejo muito aqui sobre a cultura e aqui tem bastante. E eu vejo muito sobre a cultura japonesa aqui em Araraquara, é bem rica, muita da culinária japonesa. Temos a Nipo também, que é a comunidade japonesa aqui de Araraquara. E temos em junho teve uma festa no Tanabata, muito conhecido. Eu não consegui ir, mas eu fui. Minha amiga foi. É uma festa assim, eu vou todo ano. É maravilhoso. O que mais para mim assim pega mesmo, que é uma coisa incrível que eu vejo, é o taiko. É maravilhoso. Quando eu fui a primeira vez, eu não sei, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu vi o taiko, fiquei maravilhada. Eu fiz aula de taiko por um tempo. Eu toquei, é maravilhoso. Quando você está lá treinando, é um som tão forte, assim, é muito bonito. Então, é incrível. Todos os dias de festa lá tem taiko, é maravilhoso. Além de que tem as comidas, tem como fala, competição de cosplay, que é muito legal. E é show aquele evento, muito bom. E isso vai agregando na cidade também, vai desmistificando vários preconceitos e vai ajudando a cidade a se desenvolver e isso vai diversificando tudo mais, né? Temos também o grupo da comunidade que eu acho bem bonito sobre os afrodescendentes, né? Mas da cultura africana, eu acho bem bonito isso, porque tem muito preconceito e desmistifica muita coisa também. E é bem diferenciado isso aqui. Eu acho em Ribeirão Bonito já não tem muito isso. Essa diversidade não tem lá. É uma cidade muito calma, bem tranquila, mas não tem tudo isso que eu encontro aqui. E tem também a arte visual na cidade, né? Algo também a se destacar. Sim. Né? Falando pra gente, você gosta. Gosto muito. Quando eu venho para cá, tem muitas estátuas aqui na cidade, representando
muito. E eu acho muito bonito também o grafite. Aqui na cidade tem bastante. Por exemplo, no cemitério tem. E acho muito bonito essa arte que explora o artista, coloca e expressa essa paixão, a sua diversidade. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o artista mais famoso de Araraquara, que a Júlia vai falar daqui a pouco, é o Aracê. Então, tipo assim, as artes deles são a coisa mais linda, assim. Eu acho fantástico. Então, é uma coisa bem diferente, assim, sabe? Eu acho que vai na linha do que vocês estão propondo, né? Porque Sim. você pode estar andando na cidade, de repente você... Opa! Todo mundo está andando na cidade, de repente vê os murais Aí do você Aracê, tira uma né? foto, né? É uma coisa diferente, assim. Sim, Então, sim. tem, tipo, um mural dele que ele colocou vidro. Tem um que é uma mulher negra com óculos. Tirar a foto ali é a coisa mais linda. Então, tipo assim, eu acho bem diferente, assim, da cidade de Araraquara, sabe? É legal, É né? único, né? É legal dar essas... ele quebra a monotonia da cidade, né? A gente poder conseguir enxergar essas coisas na cidade, que acho que essa é a proposta, né? Do turismo que vocês fazem. É quebrar aquela monotonia não sei, né? Da sua rotina, de você estar passando, de repente... Uau, olha que colorido Diferente. ali, né? Olha que legal, né? Eu acho que é uma das únicas coisas que a gente passa na cidade e repara. Tipo, tem tanto... Você não vê a pegada do dinossauro, às vezes, mas você vê o grafite na parede dele. Tipo, toda vez que eu passo, assim, olha, já viu 1000 vezes, mas você sempre vê de novo. Bom, dando sequência agora, vamos falar com a Júlia. Júlia, Araraquara também é berço de personalidades. Tem muita Muitas. gente que está escrevendo a história do Brasil, que começou essa história aqui na cidade, né? E esse é um assunto que a gente gosta muito, né? De estar chamando a atenção desses personagens, inclusive dentro da mesma perspectiva do que nós estamos fazendo esse ano sobre os lugares da cidade. Nós já fizemos produções anteriores tratando desses personagens que levam o nome da nossa cidade para todo o Brasil. E conhecer essas figuras é entender também um pouco da nossa identidade, né? exatamente. Queria que você falasse sobre isso. Como a Giovana disse, o Aracê é uma das personalidades muito importantes para a gente, assim, para o mundo, né? Ele já fez exposições lá fora do país e são incríveis. E também ele fez um projeto das personalidades de Araraquara. Então, você pode encontrar o Zé Celso. Quem mais tem? O Loyola Brandão. Tem muita gente pela cidade ali. Tem da Lineker na esquina. A gente viu isso na Rua 4. Na biblioteca ele tem até a Marcinha, esqueci as pessoas, mas tem, ele fez realmente. Ele fez as personalidades. Não, tem muitas pessoas. A gente poderia acrescentar também uma história que a araraquarense não sabe muito, mas o Herbert Richards, né? Aquele da versão brasileira, Herbert Eu Richards, acho um dos mais... araraquarense. Foi o né? primeiro que eu descobri que era araraquarense. Eu falava, mas nossa, toda vez eu escuto, eu não sabia que era de Araraquara. Eu fiquei muito fascinada, assim, é muito legal. Eu acrescentaria, até a gente estava discutindo sobre isso anteriormente, olhando o roteiro, eu acrescentaria uma série de outros nomes de pessoas aqui de Araraquara que estão escrevendo a história por aí. Não exatamente somente na área cultural, mas nós temos o Vitório Truffi, o homem que fez o primeiro voo de balão da América do Sul, é um araraquarense. E também o Frederico de Marco, o Homem da Chuva, inclusive na abertura das Olimpíadas, a gente estava assistindo e eu comentava, se eles tivessem aplicado o conhecimento do Frederico de Marco, não teria chovido na abertura da Olimpíada, faria chover antes daquela nuvem chegar, como aconteceu na abertura da Olimpíada da Rússia. Eles fizeram isso, usaram esses nomes, são nomes de ruas, são nomes de ruas, e você né? passa que e não presta atenção. Passa e não sabe quem são. Né? Não se interessa por que aquele nome está ali, né? É muito interessante. Araraquara tem um nome, falando agora também na área cultural, tem a Judite Lawande, que foi homenageada, inclusive, recentemente em São Paulo, e logo na sequência ela faleceu, né? Nós a perdemos. No segmento dos direitos humanos, principalmente das mulheres, tem Eliette Safiotti. Gente, ela inclusive denomina um prêmio lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E trazendo para o turismo, a gente pode conhecer a Chácara Sapucaia, Exato. que era, né, da Eliette, do marido, e eles deixaram para a cidade. É uma riqueza cultural também, né? Fica ali no Carmo, ali perto do Sesc, para quem não conhece, também é bem legal. Você conhece? Não conheço. Você vai conhecer. Precisa conhecer. Tem que ir lá. Precisa conhecer. Tem a Sapucaia lá no meio. A Sapucaia. Enorme.
Tem, você tem. quer acrescentar Sapucaia no tour. É um local, Marcelo, que guarda uma história muito forte da cidade e até da literatura brasileira, Sim, né? Da cultura da brasileira. filosofia, ciências Filosofia, sociais, isso então. depois, né? Mas primeiramente tem a história de do Macunaíma, né? É, sim, Macunaíma. claro, a banheira, a famosa banheira. Tá lá até Tá hoje, lá, né? onde Tá Mário lá. Andrade sentava, está lá até hoje, tem que ir lá conhecer a A banheira. chácara era de um tio dele, né? Antes Não, de eu não ser do Safiotti, né? E da Eleiete. Era de um parente, né? Era do tio dele, que, enfim, tio Pio. Bom, não vamos esquecer também, andando pela cidade, a gente pode ver os pontos importantes da história do Inácio de Loyola Brandão, né? Vocês também Também. passam pelo tour? Não, desta vez não, Ainda porque não. a gente não consegue ter essa acessibilidade por causa do ônibus. Teria que ser Então, a ele pé. é um roteiro exclusivo. Uma vez eu fiz, achei magnífico, eu particularmente, né? E, então, vale muito a pena. Mas aí a gente tem que fazer realmente ele a pé. Tem que ser E a pé. aí a pessoa também tem que ter essa vontade, né? E a possibilidade de caminhar. É um trechinho mais longo, aí, então depende aí da demanda para a gente atender. Mas vale muito a pena. Deixa eu só fazer uma Ou correção. também, Hã? desculpa, Chico, só para uma outra sugestão também, desculpa, é fazer trechos. Então, não consegue Sim. ter toda essa disponibilidade, já que é uma volta maior. Faz um trechinho ali, em outro dia conhece o outro trecho, Né? porque é muito válido. Deixa eu só fazer uma correção antes que alguém me corrija. A Judite Lawande e a Eleiete Safiotti não nasceram aqui, mas se notabilizaram a partir da vivência delas aqui em Araraquara, antes que alguém me corrija. Bom, é isso. Essas personalidades, falamos de personalidades, falamos de alguns locais, falamos de ambientes na cidade em que a gente passa no dia a dia, Ana, e acaba não prestando atenção na história que tem. Poderíamos acrescentar, Nádia, muitos outros lugares, né? Muitas outras histórias vividas, proporcionadas aqui em Araraquara. Tem a ferrovia, tem algumas mansões ainda da época dos barões do café. Tem muita coisa ainda na cidade, né? Sim, tem muita coisa. Os atrativos, eles são variados, basta essa questão da gente olhar de uma forma diferente. Ali na Matriz, tanta história vivida ali, né? A matriz com a sua lenda, que chama tanto atenção. E o curioso é que, às vezes, os turistas, eles se aproximam da gente e, às vezes, eles têm uma própria história, digamos assim, porque a serpente é um chamativo e tanto. Mas a própria questão é a serpente, são os monumentos, o obelisco ali da Igreja da Matriz. Então, a própria construção da igreja que... Das igrejas, né? Sim, das igrejas, lá né? desde muito tempo. Hoje, se a gente olhar por um espaço ali atravessando a própria Rua 13, olhando de frente para a Igreja Matriz, uns falam que eu tenho uma criatividade assim, mas eu falo, vocês conseguem ver também. Eu também, eu Você sei também? do que você A vai criatividade- falar, eu vejo a mesma O que vocês estão coisa. vendo? Que Eu será que vejo a mesma Não coisa. vê? A gente vê ali um Vocês espaço. estão vendo. Fala, Chico. Não, fala, pô, pode falar. A gente teve ali toda uma proteção. A própria arquitetura ali da igreja, você consegue ver pela construção uma ave que você vai proteger Exatamente. a igreja ali quando a serpente acordar, para não desmoronar toda a construção. A águia, Ana, não é eu vou ter que só parar a agora. águia que está no chafariz. A águia, tem- A águia é o formato A da igreja, igreja também. Sim, Você tem o ângulo, biquinho. tem um ângulo aí que você vê. Agora, você toda vê vez que a eu águia. vejo. Sim, Agora sim, ninguém mais sim. vai Ninguém olhar mais a esquece. matriz com os mesmos Tem olhos. ali toda a estrutura da águia, o biquinho, então fica ali exato. totalmente, vale a pena. Então a igreja está super protegida. Então, entre essas e outras curiosidades, a gente tem muita história, muita cultura para explorar aqui na cidade. Tem Ai, sim, é antes de bacana. encerrar, eu queria perguntar para vocês que estão trabalhando com isso, umas dicas. Como é que as pessoas podem treinar esse olhar fresco, esse olhar diferente para a sua rotina, para o lugar onde ela passa todo dia? O que vocês diriam? Fala, gente. Quem quiser. Ai, difícil, hein? É uma pergunta bem difícil, assim. Eu acho, tipo, a hora que a pessoa passar a reparar, tipo, tá andando de carro, repara. No que pode ser história de Araraquara, entendeu? Que nem passar na Rua 5. Por que tem, por que é o, como é que chama? O paralelepípedo ali? Por que tem ali? É a história de Araraquara. Então, tipo assim, se a pessoa aguçar um pouco o olhar, tentar pesquisar, então eu acho assim, é bem interessante, né?
A vida é tão corrida e a gente já está num ritmo, muitas pessoas tão estressadas, né? Naquele sentido de aonde eu estou aqui, agora eu estou aqui, mas daqui a pouco, em meia hora, eu vou lá e vou para lá. E a primeira tentativa nossa, você está esperando um ônibus, né? Um transporte, vamos pegar o celular para ver o que está acontecendo na rede social ou uma notícia. E, às vezes, deixar um pouquinho esse celular de lado e olhar ao seu redor, ver ali, tentar ver. A Araraquara tem aquela famosa história do cheirinho de laranja. Então, sentir esse cheirinho, eu amo, né? Já remete àquela questão da infância. Então, observar mesmo. Poxa, olha, eu nunca tinha reparado. Eu gosto muito de caminhar aqui na cidade. Quando a gente caminha, a gente fala... Gente, nunca reparei nessa edificação, nunca reparei nesse espaço. Olha que bacana. Está ali num semáforo, né? Como a Giovana comentou, está no carro. Poxa, então, ao invés de olhar correndo, deixa eu aproveitar e ver, o que até não pode, né? Mas, deixa eu dar um jeitinho. Não, olha ali para o seu redor. Poxa vida, olha aquela árvore que bonita que está agora, aquela praça, todo esse desenvolvimento. Que história foi vivida ali, né? Isso. Eu sugeriria para as pessoas lerem Dentes ao Sol, do Inácio de Loyola Brandão, e imaginar uma praça aqui no centro da cidade, e imaginar aquela cena bucólica, aquelas cenas bucólicas que ele descreve num dia de sol, toda aquela calmaria da praça, algo que é vivido ainda em Ribeirão Bonito. É bem mais calmo lá. Eu acho muito interessante aqui a praça do lado da Uniara, a Praça da Independência, bem arborizada. Ela é a mais arborizada da que um cidade, dia teve né? o nome de Praça da Forca, Sim. né? Sim, aí alteraram o nome. Muito. Sim. E era o famoso footing, né? Antigamente era o espaço ali muito preferido. Quando meus pais se conheceram, né? Olha só. Muitas pessoas... A Ana falou fora do microfone, gente, mas é isso. Muitas pessoas estão aqui hoje por conta do footing, né? Sim, os avós conheceram lá. Que são histórias que aconteceram aqui na nossa cidade. Era a realidade daquele momento. Alto-falantes nos postes, né? Música tocando, mandando recado. Esta música vai Vocês com sabiam muito disso? carinho. Eu também não sabia, não. Lição de casa. Vocês vão descobrir o footing de Araraquara. É fantástico, gente, é fantástico. E aí vocês incluem no tour depois, quando vocês fizerem a parte a pé. Né? Palacete das Rosas, Praça da Independência. Eles vão descobrir. Vamos descobrir. Podemos encerrar? Eu queria acrescentar uma coisa antes. Por favor. Tudo isso que a gente falou aqui vai estar no perfil do Nath. Que esse mês vai ser especial de Araraquara, do aniversário. Então vai ter lendas, vai ter curiosidades, vai ter personalidades, vai ter poema. Que poema vai ser? Eu fiz um poema. É verdade. Diz pra gente qual é o perfil do Nath, para as pessoas procurarem. Atualmente é City Tour AQA. Aqui, ó. City Tour AQA. E aí, lá vai ter tudo isso esse mês, muito especial, feito com muito amor. Muito bem. Marcelo, uma sua consideração final? Eu acho que foi tudo maravilhoso, foi muito especial estar aqui hoje. E Araraquara é muito especial para mim agora. Ótimo. Giovana? Foi bem legal, ter esse papo aqui com vocês, de conhecer um pouquinho mais de coisas que a gente não conhecia, né? Aprender mais coisas, assim. Então, foi bem legal, assim. Nádia? Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade da gente conversar sobre esse assunto que é tão dinâmico e é tão interessante também. Muito obrigada. Ana Paula? Estou intermediando considerações. Está intermediando, mas também tem muitas observações, né? Não, gente, agradecer realmente, queremos agradecer em nome da TV Câmara, tá? A presença de vocês, essa oportunidade de conversar. Desejar muita sorte aí nos seus estudos futuros, que tenhamos aí muitas novidades pela frente. Parabéns. Bom, obrigado, então. Obrigado, gente. Hoje nós descobrimos um pouco mais sobre nossa Araraquara, num podcast da Escola do Legislativo, que tratou um pouco da nossa história e dos lugares que existem em Araraquara. E cada lugarzinho guarda uma história. Isso é que é importante. História das pessoas e história também da cidade. A gente não imagina que, enfim, tem muita coisa intensa que foi vivida pelas pessoas nos lugares em nossa cidade. Não é possível que todos estejam num roteiro, mas, enfim, boa parte deles fazem parte dos roteiros de turismo da nossa cidade. A gente agradece
você que ficou até aqui, até este momento, acompanhando essa discussão sobre o turismo e também a cultura na cidade de Araraquara. Obrigado.